Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Venha, venha, venha cá. Venha cá. Aplauda o seu presidente. Venha, venha. Aplaudam. E agora, querido Jesus, a presença do Espírito Santo é tão maravilhosa neste local de culto. Estamos aqui porque nós te amamos e não há nenhuma pessoa nessa assembleia, nessa manhã, que não te ama. Eu oro para que você simplesmente fale em nossos corações e que nenhum jovem aqui veja em Catherine Kuma, nenhum. Mas, por favor, estamos famintos. Estamos famintos por mais. Há muito mais. E se soubéssemos como cooperar como o Espírito Santo, você tem muito para cada um de nós. Se apenas soubéssemos como cooperar com o Espírito Santo. Ensine-nos hoje, pelo amor de Jesus. Amém. Eu vou tentar o meu máximo para não exceder o tempo e limite. Eu te prometo, porque eu sei que vocês precisarão voltar para as aulas. E eu darei o meu melhor. Mas eu quero falar com você, algo do meu coração. Lembre-se de que eu não vim trazer um sermão essa manhã. Saiba disso. E não me olhe como uma ministra enquanto eu falo com vocês. Veja, eu só posso te dar a minha própria experiência. Ninguém pode dar a ninguém mais do que eles próprios vivenciaram. Sempre se lembre-se disso. E de uma forma muito simples, eu compartilharei com você a minha experiência pessoal a respeito do Espírito Santo. A minha primeira associação com o Espírito Santo foi uma pequena igreja metodista em Concórdia, Missouri. E se você pudesse saber de onde vem Concórdia, eu não acho que nem está nos mapas, é tão pequena, não mais do que 1.200 habitantes. Minha mãe era metodista, meu pai era batista, e nenhum dos dois eram praticantes. Em um domingo de manhã, e isso é tão real para mim, pois esse foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo, e eu não tinha percebido. Um domingo de manhã, sentada com mamãe, naquela igrejinha metodista. Eu não acho que a igreja comporta mais de 100 pessoas. E nós estávamos sentadas lá. E era o momento de cantar a última música, e eu estava segurando o antigo inário metodista. E se alguém já tinha sido convencido antes ou depois naquela igreja, eu não saberei. Mas quando cantaram a última música e eu estava segurando aquele antigo inário metodista na minha mão, eu tinha apenas 14 anos de idade. E algo aconteceu comigo. Eu não consigo te dizer uma palavra do que o pregador disse, e nem sequer uma. Mas eu só sei que naquele momento,
O Espírito Santo veio sobre mim e eu não tinha percebido. Eu não sabia que existia algo como o Espírito Santo. E eu comecei a estremecer. Eu comecei a tremer. Tanto que eu tive que colocar o inário no banco. E eu sabia que eu tinha que fazer algo. Eu me vi como eu realmente era, uma pecadora, aos olhos de Deus. E eu fiz algo. Eu coloquei aquele inário no banco e fiz a única coisa que eu sabia que deveria fazer. E eu dei um passo à frente. E me sentei no primeiro banco, bem no canto, e chorei. Esta foi a minha conversão. Esse foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E eu comecei a chorar, e eu lembro-me de que uma das irmãs veio até mim, me trouxe um lenço, e ela disse: "Ah, Catherine, não chore, você e eu sabemos que você tem sido uma menina tão boa." E ambos sabíamos que ela estava mentindo. Mas naquele momento, algo aconteceu comigo. Aquilo foi a experiência do novo nascimento, e foi tão real que eu nunca mais duvidei disso, nunca. Eu acredito que quando você realmente nasce novamente, há um lugar definido, há um tempo definido e você sabe disso. O Espírito de Deus, o Espírito Santo testifica com teu espírito. E você passa da morte para a vida. E foi essa experiência espiritual. Foi a minha nova experiência de novo nascimento. Foi tão real naquele momento que eu tive o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E um tempo depois, eu ainda estava na adolescência em Juliette, em Nori, e eu consigo me recordar do lugar, se ainda estiver lá. O segundo andar de um prédio, onde eu fui para pregar o Evangelho, com mais zelo do que conhecimento. E tudo que eu sabia pregar, claro, era a experiência do novo nascimento, era tudo que eu sabia. Eu estava no segundo andar de um edifício em Juliette. Eu estava pregando o que eu sabia de melhor. Salvação. Era tudo o que eu sabia. Em uma noite eu convidei as pessoas para vir à frente. Aqueles que quiser nascer de novo, mas uma pessoa resistiu. Eze Broadway, que eu nunca vou esquecer. Aquela jovem professora que viajava de Juliette para Chicago. Todo mundo tinha ido embora. Apagamos todas as luzes para economizar a energia, exceto duas que continuavam ligadas. Ela permaneceu lá, no altar, orando. Eu fiquei do lado da mãe dela. E não havia mais de 3 ou 4 pessoas. E quando de repente, isso é muito real. E naquele momento aconteceu. Naquele exato momento, aquela que não sabia absolutamente nada sobre o Espírito Santo, aquela que não sabia nada sobre o batismo com o Espírito Santo, aquela que nunca tinha ouvido qualquer um falar em línguas estranhas, nunca. Ela olhou para cima. Ela levantou as duas mãos e começou a cantar. Foi a coisa mais linda que eu já ouvi. A voz dela era suave como um sino. Era uma linguagem tão linda e tão maravilhosa. Ela alcançou a nota dó maior, foi absolutamente perfeito. Diante de Deus, eu nunca ouvi um cântico como aquele.
Sentada na semi-escuridão, ela pegou a minha mão e disse: Catherine, essa não é a minha filha. A minha filha nem consegue cantar. Essa não é a minha filha. E nós ficamos lá sentadas, perplexas. E a glória do Senhor estava no rosto de Isabel. Foi lindo. Talvez por 15 minutos ou mais. A perfeição daquela voz e a perfeição do som daquela música. Eu estava aprendendo. Eu estava vendo. O Espírito Santo. Eu estava testemunhando algo que até então eu não conhecia. E depois de 15 minutos ou mais, eu não consigo te dizer por quanto tempo, ela curvou sua cabeça e eu a vi receber o batismo do Espírito Santo. Lembre-se de algo. Eu acredito no batismo do Espírito Santo com cada átomo do meu ser. Ele está com você. Mas há uma experiência de quando ele entra em você e ele preenche o seu vaso, literalmente. E lembre-se de que quando o Espírito Santo faz isso, é perfeição absoluta. Saiba disso. E se você esqueceu de algo, se você esquecer de tudo que eu disse nesse culto, esta manhã, Deus é perfeito. A perfeição absoluta. Jesus Cristo é perfeição absoluta. Perfeição absoluta. Quando se trata dessa poderosa terceira pessoa da Trindade, Ele é a perfeição absoluta. E eu daria qualquer coisa no mundo se eu pudesse simplesmente abrir o meu coração para você e te fazer ver algo que é tão emocionante. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo. Mas, amado, quando ele fala, é a perfeição absoluta. Não são falas inteligíveis. Muito do que é chamado de batismo com o Espírito Santo, muito do que é chamado de falar em línguas estranhas, não é o Espírito Santo. É um descrédito ao único que é perfeição. O Espírito Santo não é ignorante. Quando é o Espírito Santo, é uma linguagem perfeita. Estamos vivendo em um momento mais importante. Estamos vivendo em um momento onde falamos do grande movimento carismático. Mas estamos vivendo em um momento muito perigoso também. Muito do que é atribuído ao Espírito Santo não é do Espírito Santo. E isso está trazendo afronta a algo que é tão bonito,
tão maravilhoso. E há milhares que acreditam que só porque eles proferiram algumas palavras em uma língua desconhecida, que eles foram cheios do Espírito Santo. Há milhares que professam ter sido cheios do Espírito Santo, que receberam batismo com o Espírito Santo. Nunca foram cheios do Espírito Santo. Que nunca receberam batismo com o Espírito Santo. Não se ensina alguém a falar em línguas estranhas. João Batista disse: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, Jesus. Esse vos batizará com o Espírito Santo. E tudo o que recebemos, não importa o que seja, sempre lembre-se disso. Tudo que cada um de nós recebemos, é Jesus quem nos dá. Tudo, não importa o que seja. Tudo que recebemos deve vir através de Jesus. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o doador do batismo com o Espírito Santo. Saiba disso. Eu oro para que o Espírito Santo torne isso real em seu coração nesta reunião. Abra os corações. Abra as mentes. Meu amigo, isso não é sobre teoria. Às vezes eu acho que recorremos à teoria. Deixamos que nossas mentes estão cheias de teoria. Nós perdemos a verdade de vista. Aconteceu em outro dia, em Portland, Oregon, uma freira católica que não sabia nada sobre tal teoria. Nada. Ela era do convento do Sangue Precioso. Ela nunca tinha visto ninguém cheia do Espírito Santo, nunca. Ela se vestia com roupa de freira e o poder caía sobre seu corpo até que ela veio ao púlpito. E timidamente ela diz: eu acabei de ser curada. E eu disse: ah, irmã, isso é maravilhoso. Eu estou tão feliz. Então ela se virou para ir embora. Ela não deu mais do que 3 passos. Então ela se virou novamente para mim. E muito timidamente ela sussurrou: eu estou faminta por mais do Espírito Santo. E naquele momento eu não toquei nela. Eu não orei por ela. E naquele momento ela caiu pelo poder de Deus, prostrada pelo poder de Deus. E antes dela cair no chão, ela começou a falar na maior linda língua. Ninguém ensinou ela sobre teoria nenhuma. Ninguém a ensinou como. Mas Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, estava enchendo ela. Um santo silêncio veio sobre aquela multidão.
E lembre-se de algo: barulho não é sinal de poder. Sempre saiba disso. E naquele momento, 5.000 corações bateram como um só. E tudo que você conseguiu ver era apenas o choro das pessoas naquele auditório. Um santo silêncio, como se os próprios anjos se prostrassem. E aquela irmã católica, que nunca foi ensinada a maneira, mas foi a coisa mais natural no mundo, ela se render a ele. O Espírito Santo estava enchendo ela. E de seus lábios veio uma língua celestial. Foi lindo o que você sentia vontade de tirar o sapato de seus pés. Estávamos na presença do Altíssimo. Você reconhece a perfeição do Espírito Santo? Vocês estão recebendo a revelação divina que eu nunca recebi antes. E essa é a razão pela qual minha mensagem para você esta manhã é tão importante. Porque as coisas estão acontecendo, jovens. As coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo tão rápido. E é por isso que eu considero tão importante que você entenda que Ele pode te usar nesses últimos tempos. Eu tenho dito por muito tempo, e eu acredito nisso com cada átomo do meu ser. Eu creio. Mas lembre-se de algo neste momento de restauração. Tudo o que aconteceu na igreja primitiva está sendo restaurado para a igreja de agora. Tudo. Está acontecendo tão rápido, está acontecendo depressa. Eu creio que essa seja a última geração de jovens antes da grande tribulação. Eu creio, eu tenho que acreditar, conhecendo as profecias da palavra como eu conheço. Esta é a última geração de jovens antes da grande tribulação. Sentados aqui nesta reunião, nesta manhã de segunda-feira, encare os fatos, encare a Deus, encare a realidade, encare as verdades. Vocês, jovens, sentados aqui, são a última geração nesta dispensação. Eu acredito e apostarei a minha própria vida do que eu estou falando para vocês é de grande importância. E vocês precisam fazer algo sobre isto. Vocês precisam fazer algo sobre isto. Eu acredito que nessas últimas horas, todos os frutos, todos os dons do Espírito serão restaurados para a igreja. Houve cultos de milagres, em que cada pessoa presente, eu não sei dizer quantos estavam presentes no culto, mas todos foram curados pelo poder de Deus, como aquela preciosa freira católica que estava sendo preenchida com o Espírito Santo. Eu fiquei lá, não tão longe dela. Eu não estava ciente daqueles que estavam na multidão. Eu estava completamente inconsciente. Eu recebi uma revelação espiritual. E às vezes eu me pergunto se isso foi apenas para mim. No dia de Pentecostes, eles foram todos cheios do Espírito Santo. A hora está próxima, meu amigo. Quando houver momentos como este, quando houver unidade no Espírito, quando o Espírito Santo vir sobre todos,
no culto. Esses que não sabem absolutamente nada sobre o Espírito Santo, grandes ondas de glória virão sobre eles, e cada pessoa presente será cheia do Espírito Santo e receberá o batismo com o Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu quero que entenda algo que é de grande importância. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus eu vou abrir meu coração para vocês. Quando alguém é conduzido, significa que o mesmo segue. Você diz, Catherine Kuma, como você sabe? E lembre-se de algo. Eu não acredito que Deus me deu algo especial, jovens. Assim como Deus é o meu juiz, eu te digo o que realmente acredito. Deus não me deu nada que Ele não daria a vocês, jovens, se você pagar o preço. Eu não sou especial para Ele. Não há nada que Ele fez por mim que Ele não faria por vocês. Não há um jovem homem ou uma jovem mulher nessa reunião de manhã que Deus não vai usar exatamente da mesma maneira. Ele te dará absolutamente tudo que Ele me deu, se você pagar o preço. Eu estaria mentindo se eu te dissesse que não custa caro. Todo mundo quer pechinchar nos dias de hoje, mas não tem pechincha com Deus. Jovens, eu mentiria para vocês se eu te contar que o preço é barato. Você me vê andando no altar e tudo que você vê é o glamour disso. E parece tão glamouroso. Há um preço. E depende do que você mais deseja. Apenas encare os fatos. Vivemos em uma geração que não quer encarar os fatos. Eu estou conversando com jovens que não querem encarar os fatos. Às vezes eu acho que a coisa mais difícil no mundo é fazer com que os jovens de hoje encarem os fatos. Mas quando você está lidando com o espiritual, é a coisa mais importante do mundo. E você tem que encarar a verdade e os fatos. Quando eu subo no altar, eu me lembro do que Davi quis dizer, quando ele disse, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu provavelmente sei, melhor do que ninguém neste lugar, o que ele quis dizer e como ele se sentiu. Quando ele gritou, não retires de mim o teu Espírito Santo.
Eu não tenho medo de Satanás. Eu posso usar as mesmas armas de Satanás que Jesus usou. Está escrito. Eu posso encarar Satanás. Eu posso encarar todas as forças do inferno e usar a mesma arma que Jesus usou. Eu não temo nenhum homem. Mas eu tenho apenas um medo: de entristecer o Espírito Santo e de que esta unção se vá. Você não sabe. Jovens, vocês não sabem. Neste ministério, você só vê o amor. Neste ministério, ontem, os milhares que estavam nesta arena apenas viram os milagres, apenas viram a glória. Mas poucos deles podiam ver o preço que foi pago antes daqueles milagres acontecerem. Shalom, shalom, povo de Deus, você que quer ser usado na revelação, nas suas pregações, na sua célula, por onde você andar, você que quer receber profecias da parte do Senhor, a Bíblia e os livros de cristãos, na sua soma, trazem para nós muitas dicas, muitos códigos que vão fazer você ser usado em alto nível. E isso que é um segredo para muitos, eles não gostam de comentar. Nós fizemos um estudo com muitos homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas, muito usados em revelação, e nós desenvolvemos um treinamento de revelação e profecia, à luz da Bíblia, à luz de livros, à luz desses heróis de Deus que foram muito usados nas suas vidas nessas áreas. Então, quer saber mais? É o único, não tem outro, tá bem? Me chama nesse zap aqui que eu tenho uma surpresa para você. Tchau, tchau.